A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Pega a sua Bíblia aí e abra no livro de Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler os versículos 38 e 39. Mas com dedo de profeta, levanta assim, coloca para a pessoa que está aí do seu lado, diga para ela: Deus vai falar contigo essa noite. Presta atenção, meu irmão. Ô, glória! Eu quero intitular a mensagem desta manhã da seguinte forma: um amor que nos constrange. Você pode me deixar feliz dizendo isso bem alto? Enche aí o seu pulmão de ar. Vamos lá. Um amor que nos constrange. E eu não tenho dúvida nenhuma que é cerca disso que Deus quer falar conosco nesta manhã. Porque desde a intercessão, desde o louvor, Deus está gritando o amor dele aqui. Então, receba desse amor em nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 8, começando ali no versículo 38, diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus quer falar do amor dele. Um amor que é um amor incondicional. Eu e você não temos capacidade alguma de amar como Deus ama, porque o amor dele é grande, o amor dele é sublime, o amor dele é pleno, e o amor dele é para mim e para você. E não tem nada que você faça de pior, de mais miserável, que te impeça de receber esse amor. Mas também não há nada que você possa fazer de mais supremo, que te faça digno desse amor. Deus te ama e pronto. Ele te ama não pelo que você é. Ele te ama não pelo que você tem. Ele te ama porque Ele é o amor. Só que muitas vezes nós duvidamos desse amor. Muitas vezes nós olhamos para situações em nossas vidas e nós dizemos: será que Deus me ama? Será que Deus me ama mesmo? Mas em nome de Jesus, toda a dúvida nesta manhã vai cair por terra sobre a tua vida. Você vai entender desse amor de Deus e vai ficar constrangido por ainda não ter recebido desse amor. Mas aqueles que receberam desse amor, dá um glória a Deus bem forte aí. Porque nós conhecemos o que está escrito em João 3,16. Ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. E o autor colocou tal porque não dá para descrever. Não dá. Aí o autor coloca: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E eu amo essa tradução, unigênito, porque é mais do que ser primogênito, é ser o próprio Deus, único. É como se Deus saísse dele mesmo e falasse: olha, estou entregando para você, por amor a você. E Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo, não é alguns, não é alguns, é todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É todo o que nele crê, é todo. Isso fala do grande amor de Deus, do amor incondicional de Deus, esse amor que nos constrange. Em nome do Senhor Jesus, que nessa manhã, você que está online, você que está aqui conosco, se ainda tem dúvidas no teu coração desse grande amor de Deus, que você seja liberto de tudo aquilo que te impede de receber desse grande amor de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Mas para explicar desse amor incondicional e que nos constrange, eu quero ler com você Mateus 19.
Eu vou procurar ser rápido, porque as horas avançam. Mas nós vamos ler aqui Mateus 19, o versículo de número 11, que diz assim: Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. E olha só o que eu trago para você nessa manhã. Ali, Jesus estava sendo confrontado pelos fariseus. E quem eram os fariseus? Jesus os chamava de hipócritas. Porque eles ensinavam a lei, eles ensinavam da palavra, mas eles não praticavam a palavra. E eu não sei se você conhece pessoas assim hoje, que falam da palavra, mas não praticam a palavra. E esses eram fariseus, não praticavam a justiça, não praticavam a misericórdia, e eles estavam ali diante de Jesus, questionando Jesus acerca do casamento e do divórcio. E aí eles questionam Jesus e falam: Jesus, é lícito se separar? E Jesus, na resposta, ele é preciso. Jesus diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Aqueles fariseus ficaram de boca aberta com essa resposta de Jesus. E logo confrontaram Jesus: mas olha só, Moisés deu carta de desquite. Aí Jesus ensina a eles da seguinte forma: sim, é verdade, o servo Moisés deu carta de desquite. Mas ele deu por causa da dureza do coração de vocês. Mas no início não era assim. Então a gente vê que algo muda no percurso. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Moisés libera então o divórcio. Mas Deus não ama o divórcio. No versículo 10 desse texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma condição do homem com a mulher. E os fariseus, eles entenderam isso. Eles falam para Jesus: bom, se é assim, é melhor que nem o homem se case com uma mulher. E isso está no versículo 10 do Mateus 19. E ali a gente começa a entender o contexto daquele texto, que está falando de um contexto de divórcio, de casamento, que compete naquele período e naquele tempo um homem e uma mulher. E aí, olha que lindo, que maravilhoso, Jesus nesse contexto de divórcio, nesse contexto de casamento, aonde está ali condicionado naquele tempo, naquela cultura, o casamento de um homem com a mulher, Jesus vem falar dos eunucos. Jesus diz assim, pega comigo no versículo 10, os discípulos disseram: se essa situação entre homem e sua mulher é melhor não casar. Aí Jesus começa a falar no versículo 11, Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Em algumas traduções diz de receber essa palavra. Alguns são eunucos, e aí Jesus começa a falar dos eunucos, dentro de um contexto de casamento, de divórcio. Por quê? Porque Jesus entendia que naquele período, naquela cultura, se tinha o casamento da condição do homem com a mulher, mas existia um outro público, que eram os eunucos, que não entravam nesse contexto do casamento de um homem com uma mulher. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua mente aí, porque o Senhor quer desconstruir algumas coisas aqui na sua vida. E aí, o que acontece? Jesus diz: nem todos têm condições de receber essa palavra. Que palavra é essa? Sobre casamento e divórcio. Porque hoje os eunucos não podem casar. E aí Jesus, ele cita 3 tipos de eunucos. Primeiro, os que nasceram eunucos. Segundo, os que foram feitos pelos homens, ou seja, os que foram castrados. Terceiro, fizeram-se para casa por causa do reino. 3 tipos de eunucos. E quem eram os eunucos, na verdade? Eram homens castrados. Eram homens que eram tirados de você o seu órgão genital, ou quando não, somente os seus testículos.
Com que finalidade? A finalidade da castração era tornar os eunucos sexualmente impotentes. Por quê? Porque os eunucos eram serviçais às rainhas, aliás, às esposas dos reis. Eles estavam ali a serviço das esposas dos reis. Então, eles ali guardavam elas, cuidavam da beleza dela, dos tecidos que elas usavam, tudo. Eles eram serviçais das esposas dos reis. Então, alguns eram castrados por quê? Para que não houvesse nenhum risco de traição. Eles eram castrados porque assim eles não conseguiam ter relações sexuais, porque eles eram impotentes sexualmente. Viaja comigo nessa atenção aqui, nesse estudo que Deus está dando nessa manhã para a gente. Então, Jesus, nesse contexto de casamento, de divórcio, vem falar dos eunucos. Glória a Deus. Naquele período existia uma lei que está em Deuteronômio 23:1, que diz assim: a qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Essa era a lei que existia. Então, se o homem tivesse os seus testículos esmagados ou amputados, ele não poderia entrar no templo para adorar a Deus. Essa era a lei. Mas aí Jesus fala desses 3 tipos de eunucos, e eu quero começar do terceiro para o primeiro. O terceiro que Jesus cita lá em Mateus 19, que nós lemos, é os eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Como que é isso, pastora? São aqueles que, por livre e espontânea vontade, fizeram um voto de castidade, para assim apenas servir a Deus, ou seja, o celibatário. A prática comum entre alguns religiosos é de se abdicarem dos prazeres mundanos para se dedicarem exclusivamente para servir a Deus. Esse era o terceiro tipo de eunucos que Jesus estava falando, em Mateus 19. E o segundo tipo, pastora? O segundo tipo é aqueles que foram feitos assim pelos homens. E o que isso quer dizer? Nós já falamos bastante sobre isso. É aqueles que foram castrados. Homens que tinham desejo sexual por mulheres, sim. Mas, por terem sido castrados, perderam o desejo sexual. Agora nós vamos no primeiro. Primeiro tipo de eunucos que Jesus está falando é aqueles que nasceram assim. E aí eu quero refletir com você, nasceram assim. Como se identifica uma pessoa que nasce sem o desejo sexual por uma mulher? Sim, porque eles não eram risco nenhum para os reis. Podia se colocar livremente diante de suas esposas, porque em nenhum momento se tinha algum medo, algum receio deles atacarem, pegarem suas esposas. Esses são aqueles que nasceram, e agora eu pergunto para você, como se identifica um cara desse? Como se identifica um homem desse? E quando você vai para a história da humanidade, quando se fala dos eunucos, nós sabemos que muitos deles tinham habilidades com pintura, com roupas. Muitos deles eram afeminados, tinham trejeitos. E aí eu estou falando extra-bíblia, você vai pela história da humanidade como um todo. Porque quando a gente quer saber da verdade, a gente usa a palavra de Deus e usa também o contexto da história da humanidade para a gente entender o que acontecia na época. Sabe o que é isso, pastora? É deixar de ser ignorante. É se aprofundar na palavra de Deus. É parar de receber palavras negativas, porque o pastor falou, porque fulano falou. Eu vou me pautar na verdade, e a verdade está aqui nessa noite, para a glória de Deus. Eles nasceram sem o desejo sexual por mulher, e facilmente isso era identificado. Jesus, quando cita esses primeiros que nasceram assim, Jesus está declaradamente declarando, se eu posso dizer isso, eu entendo que pessoas nascem diferentes. Esse é o nosso Deus, pode aplaudir mesmo. Ele entende, e ele cita exatamente isso, as diferenças.
Aprofundando no entendimento desse grande amor de Deus, esse grande amor que nos constrange, eu quero ler com você Atos 8. Atos 8. Nós vamos ler ali a partir do versículo 26, amém? Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e o acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem profeta está falando? Ou de si próprio ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura, anunciando-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe aqui a água. O que me impede de eu ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e o Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Meu Deus do céu! Que amor é esse que nos constrange? Aquele eunuco, ele não era castrado. Porque a palavra diz claramente que ele tinha ido a Jerusalém adorar ao Senhor. Se ele fosse um homem castrado, ele não poderia entrar no templo. Ele não era um celibatário porque ele não estava a serviço de Deus, a serviço do reino. Pelo contrário, a palavra diz claramente que ele servia a rainha da Etiópia. Então ele era um eunuco de nascença. E sendo eunuco de nascença, não lhe era negado a palavra da salvação. Felipe foi lá, anunciou a Jesus Cristo. Não foi negado o batismo nas águas. Não lhe foi negada a possibilidade de ser cheio de alegria e seguir o seu caminho, mesmo sendo diferente. Começa a entender desse grande amor de Deus que nos constrange? Nada impede de você receber desse amor. Se você ainda tem dúvida, eu quero ler mais um texto, Isaías 56, versículo 1 a 7, que diz assim: assim diz o Senhor, mantenha a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age com um homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo, e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Não passo de uma árvore seca, porque eu não tenho filhos, não posso dar filhos, não posso gerar filhos.
E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca, pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo, dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servir, para amarem o nome do Senhor e prestarem-lhe culto, todos os que guardarem o sábado deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nada pode te impedir de chegar à casa do Senhor, nada. Nada pode separar do grande amor de Deus. Ei, Deus tem um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Deus quer te levar ao seu santo monte e lhe dar alegria em sua casa de oração. Aceita hoje esse amor incondicional de Deus. Para de viver reprimido porque fulano falou, porque meu pai falou, porque o pastor falou. O que Deus está falando? O que te leva para o inferno não é a sua sexualidade, mas é o que você faz com a sua sexualidade. O fato de você ser homossexual, transgênero, não é isso que vai te levar para o inferno. Mas o que você faz com a sua sexualidade, aí sim. E aí, meu irmão, minha irmã, independe se é heterossexual, se é homossexual, se é transgênero. Se eu for heterossexual, mas vivo uma vida de imoralidade, hoje eu estou com um, amanhã eu estou com outro, e vamos que vamos, vai para o inferno. Mas eu, mesmo sendo lésbica, mesmo sendo homossexual, mesmo sendo um transgênero, mas vivo diante dos princípios de Deus, meu querido, o céu é o teu lugar. O céu é o teu lugar. Nada pode impedir você de receber esse amor, dessa graça maravilhosa. Você é a imagem e semelhança de Deus. Diz para a pessoa que está ao seu lado, você é a imagem e semelhança de Deus. Salmo 139, versículo 16, diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas existia. Sabe o que isso quer dizer? Que antes mesmo de você vir à terra, antes mesmo de você sair da barriga da sua mamãe, Deus já tinha escrito a sua história. Você acha mesmo que Deus não ia saber que você ia ser diferente? Você acha mesmo que ia passar desapercebido diante de Deus, que você ia ser diferente? Nunca. Deus te desejou assim, diferente. E sabe para quê? Para a glória dEle. Você é sim imagem e semelhança de Deus. Deus te fez diferente para a glória dEle. Não é demônio. Eu sempre falo isso. Gente, se fosse demônio isso aí, você acha que Deus não tem poder para tirar? Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Se Ele quisesse me transformar em heterossexual, Ele me transformaria. Obrigado, Senhor. Porque o melhor é você olhar para você e entender que você é amado de Deus naquilo que você é. Tanto no seu exterior como no seu interior. Se você é diferente, Deus te ama assim. Viva para a glória dEle. Deus quer convocar hoje, aleluia, Deus quer nos convocar hoje para ser uma igreja diferente. Para sair por aí proclamando esse amor que nos constrange, esse amor que não tem limites, que é incondicional. Nós somos chamados para ser diferentes também no nosso agir. Como eu disse, o que nos leva para o inferno não é ser homossexual, heterossexual. Não! É o que a gente faz com a nossa sexualidade. Mas Deus nos chamou, sim,
para viver os seus princípios. 1 Tessalonicenses 4:7 diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Então, querido, irmão, irmã, você pode ser gay, você pode ser lésbico, você pode ser trans, mas você, acima de tudo, você é cristão. E como cristão, você segue a Cristo. E como Cristo, você tem os seus princípios nele. Deus te chamou para a santidade e não para a imundície. Então não entra na vibe do mundo. Isso aí, não tem nada não. Estou afim daqui, estou afim dali. Sai dessa imundície toda que o mundo proclama. Vem para Jesus. É o Senhor que está chamando você nessa manhã. Vem para Jesus. Para de reprimir esse grande amor que Deus tem por você. Porque quando você não aceita esse amor, você não vive a glória dele. Você não vive a glória da segunda casa. Você não rompe espiritualmente. Porque você vive ali ferido. Não, mas por quê? Porque meu pai falou, porque o pastor falou, porque fulano falou que eu vou para o inferno, que eu sou condenado. Não há condenação para você por conta da sua homossexualidade. Não há condenação para você por conta da sua transexualidade. Você é um filho amado de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, toma posse hoje desse grande amor que nos constrange. E vai romper em nome do Senhor Jesus. Porque nessa manhã o Senhor faz uma convocação para os crentes aqui antenados, presencialmente e online. Seja um missionário. Seja um missionário dessa verdade. Tem muita gente ainda precisando saber que Deus nos ama do jeito que nós somos. Seja você esse evangelista, seja você esse missionário. E eu vou te dizer uma coisa, você nem precisa falar muito. As suas atitudes vão gritar. Quando você começar a viver os princípios de Deus, quando você aceitar o amor de Deus, você vai ser leve, as suas palavras vão curar pessoas, as suas atitudes vão gritar o nome de Jesus. Quem aceita essa convocação nessa manhã? Para finalizar, Romanos 8, versículo 1. Glória a Deus. Vem para cá, Ministério de Louvor, vamos finalizar, nós já estamos aí 12:04, mas eu quero finalizar com esse texto, aliás, com esse versículo, Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, se você não der glória a Deus, é porque você está desviado. Romanos, capítulo 8, versículo 1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito de Deus. Se coloca de pé. Você que é livre, você que recebe desse amor de Deus, você que hoje aceita essa convocação de ser um missionário do reino da graça, que inclui a todos. Levante as suas mãos para os céus. E se você pode, junto com o Ministério de Louvor, agradecer ao Senhor por esse amor que nos constrange, esse amor incondicional. Começa a falar com o Senhor: Senhor, eu me aceito. Senhor, eu me amo. Porque o Senhor me constituiu diferente, e eu quero viver nessa terra para a tua glória. Eu recebo do seu amor, e enquanto você vai falando isso com Deus, vai recebendo a cura, vai recebendo avivamento, porque foram muitas as palavras negativas lançadas sobre a tua vida, mas hoje, todas elas caem por terra no nome de Jesus. Se um dia te negaram, te humilharam, hoje Deus tem uma nova história para você. Vai romper em nome do Senhor Jesus. Rompe, filho amado. Rompe, filha amada. Você é diferente para a glória dele. Adoremos ao Senhor.